Olá, amigos. Alterada a data da nossa final. Nossa final agora será do dia 3 de novembro, às 14 horas. O STJD vai julgar os crimes cometidos pelo esporte. E esses crimes podem fazer com que o Vasco ganhe 2 pontos. Os 2 pontos necessários para que ele se livre de vez da Série B. Eu sei que isso não é visto com bons olhos pelos torcedores e nem por mim, como vascaíno. Mas o crime foi cometido. Não é culpa do Vasco. O Vasco não tem responsabilidade alguma com a ação. E cabe ao esporte sim responder por isso. São esses 2 pontos. Colocam o Vasco em definitivo na primeira divisão. E caso ele ocorra na quinta-feira, eu acho que já está na hora da gente simplesmente esquecer o jogo do Ituano e já pensar em 2023. Esse time nos proporcionou as cenas mais vergonhosas da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. A gente não pode esquecer isso. E esses jogadores são responsáveis pelo processo e ano mais vergonhoso da história do Vasco da Gama. Nós chegamos na última rodada da Série B, onde viemos a ter 10 pontos de diferença, brigando com o Ituano, depois de péssimos resultados, principalmente fora de casa, e de um total desinteresse dos outros clubes em ultrapassarem o Vasco. Quantas vezes vocês ouviram a mídia especializada falar que parecia que os outros times não queriam subir? O Vasco ia mal na rodada, a gente pensava, agora o quinto e o sexto vão colar no Vasco. E esses times também tinham resultados pífios e era preservada a mesma pontuação. Então, eu particularmente não fico feliz com um retorno dessa forma. O Vasco tinha condições e tinha estrutura para já estar na primeira divisão, mas acredito que essa seja a única forma. Vou ser bem franco com vocês. Eu não vejo o Vasco sendo capaz nem de segurar o empate contra o Ituano e Itu. Esse time não. Esse time não tem chance nenhuma. Esse time, caso o Vasco não consiga esses 2 pontos no STJD, só um milagre. Só um milagre. Esse time já está psicologicamente derrotado. Esse time já perdeu a partida contra o Ituano. Psicologicamente esse time já está derrotado. Em contrapartida, o Ituano já venceu essa partida. Quem ouviu as entrevistas pós-jogo sabe do que eu estou falando. Tem ideia do que eu estou falando. No final do jogo entre Ituano e Londrina, você via uma disposição dos jogadores do Ituano que torna quase impossível aquele bando que hoje são os jogadores que vestem a camisa do Vasco conseguirem qualquer coisa. Então, é triste falar isso como torcedor, mas a nossa final é na quinta-feira, dia 3 de novembro, às 14 horas. Ponto. Vai virar chacota do Flamengo, o rival que ganhou hoje até, né? A Libertadores. Vai virar chacota do Botafogo, vai virar chacota do Fluminense. Meu amigo, estou cagando. Estou cagando. É lei. A lei está sendo cumprida. E ponto. Esses caras, a partir do ano que vem, caso o Vasco consiga os pontos,
não serão mais o Vasco. Então acabou. Não tem mais com o que se preocupar com esses caras. Já foi. Agora, senhor Paulo Brax, isso é muito importante. Não pode ficar ninguém. Não pode ficar ninguém. Com exceção dos jogadores da base e intitulando, dando nomes para deixar bem claro: Andrei Santos, Marlon Gomes, Figueiredo, Ignaldo. E acredito eu, tá, que no elenco melhor, entrando, né, descansado, ele pode ser útil, é o PEC, mas cabe avaliação. Os 4 jogadores são Andrei, Marlon Gomes, Figueiredo e Ignaldo. E possivelmente o PEC. Fora esses, pode mandar todo mundo embora. O Yuri Lara é o maior ladrão de bolas da Série B. Não adianta ser o maior ladrão de bolas da Série B e ao roubar a bola, elas chegarem quadradas para os homens de criação. Isso prejudica demais o time. E aí o que acontece? O Vasco, por ter um jogador que é um senhor ladrão de bola, mas que não tem técnica, acaba tendo que sair com chutões desses 2 zagueiros horrorosos, chamados Anderson Conceição e Danilo Bosa. Então, caso o resultado da quinta-feira realmente seja concretizado, o Vasco ganha os 2 pontos, chega a 61 pontos e se classifique. Conselho, contra o Ituano, cara, pega o sub-20 e coloca em campo. O torcedor do Vasco não quer mais ver nenhum desses caras aí. Nenhum. O torcedor do Vasco não quer ver Léo Matos. O torcedor do Vasco não quer ver Anderson Conceição. Não quer ver Thiago Rodrigues. Não quer ver Danilo Bosa. Não quer ver Edmar. Não quer ver Yuri. Não quer ver Nenê. Os torcedores do Vasco não querem mais ver esses caras. Livre-se deles todos. Paulo Brax, por favor. Carlos Brasil tem que ir pra rua. Eu entendo o momento em que ele assumiu a gestão do Vasco. Eu entendo. Ninguém queria vir pro Vasco. Mas na segunda janela, já com o aval da 777, trazer Fábio Gomes, Bruno Tubarão, aquele Matheus Cunha, aquele horrível. Não pode, desculpa, não pode. Carlos Brasil não pode seguir no Vasco. Jorginho não pode seguir no Vasco. Outro que precisa ser desligado, por favor, mande o Emílio Faro embora. Mande o Emílio Faro embora. Ele talvez seja o menos culpado de todo esse processo. Ele foi um cara empurrado como técnico, ele não queria ser técnico, acabou assumindo, teve ali uns resultados iniciais razoáveis, mas depois começou a ter uma sequência de derrotas. Não é culpa dele, mas a consequência da ação de vocês fez com que a imagem do Emílio hoje esteja extremamente desgastada com os torcedores do Vasco. Ele, infelizmente, ele não pode mais ficar. Olha o que vocês fizeram com o profissional. Olha que absurdo foi feito quando vocês contrataram aquele Maurício Souza. Parece que vocês não entendem o quanto o Vasco é grande. Parece que quem estava ali não entendia o quanto o Vasco é grande. Salgado, 2023, pode nem passar perto de São Januário. Então, vou terminar esse vídeo aqui torcendo para que no dia 3, na nossa grande final, o Vasco consiga esses 2 pontos e volte à primeira divisão. Porque se não for assim, não volta.
Saudações vascaínas, pessoal. Forte abraço.